alunos, eu vou resolver aqui para vocês algumas questões relacionadas aí da avaliação 1. A primeira que eu vou resolver é uma mistura de água fria com água quente. Temperatura inicial da água fria 20 graus Celsius e água quente 71 graus. A gente usa a expressão calor cedido é igual ao calor recebido, ou seja, se não há perda de energia para o ambiente, todo o calor que o corpo mais quente cede para o corpo frio é recebido. Nesse caso, a gente usa aquela expressão MC ΔT, né? E com isso a gente iguala os dois lados da equação, corta o calor específico, porque o calor específico ele é igual dos dois lados, é água, faz a operação distributiva, como eu estou fazendo aqui, isola a TE, que é a temperatura de equilíbrio, que nesse caso vai dar 54 graus, né? Então vejam que eu precisei aí fazer uma matemática simples aí, que é o menos 10 está desse lado aqui, vai para o outro lado, ele vai positivo, né? Segunda questão, eu tenho ali 1 litro de água, de novo, água a gente pode dizer que 1 kg é igual a 1 litro, a densidade da água é 1000 kg por metro cúbico, né? Então a gente sabe que 1 metro cúbico tem 1000 litros, então nesse caso 1 para 1. Temperatura inicial 5, temperatura final 80 graus Celsius. Calor específico da água eu estou dando em quilocaloria por quilograma grau Celsius, poderia encontrar também como sendo 4 kJ por quilograma grau Celsius, mas vamos usar quilocaloria nessa questão. MC∆T só a mudança de temperatura. Com isso eu tenho aqui 75 quilocalorias. Se eu perguntasse, e se fosse na unidade de quilojoules? Basta multiplicar por 4 aproximadamente, a gente vai ter aqui 300, né, quilojoules. O valor correto de 1 quilocaloria, na verdade, é igual a 4,86 kJ. Mas nesse caso, veja que eu arredondei para 4 para fazer a conta aí de cabeça. A próxima questão eu tenho um aparelho de 18.000 BTU por hora e a pessoa pergunta quantos watts de refrigeração significa? Bom, a gente tem a seguinte informação aqui, ó. 12.000 BTU por hora é igual a 3.517 watts. Essa tabela de conversão que você pode usar aí. Logo, é uma regra de 3, né? Regra de 3, a gente multiplica esse por esse e esse por esse. Iguala a conta. Com isso, o X é igual a 5.275 watts. Nesse caso aí, é a carga térmica ou potência de refrigeração do aparelho. Tenho aí um fluido, vamos supor o R22, e eu quero saber qual o grau de superaquecimento, né, de um equipamento. Veja que foi medida a temperatura de saída do evaporador como sendo 10 graus Celsius e a pressão de sucção. Então, com a pressão de sucção, a gente acha que o fluido tem uma temperatura de saturação. Isso é tabelado, você pode usar aí também aplicativos aí na internet que tem essa informação. Então, com essa informação, a gente pode dizer que o grau de superaquecimento é 10 menos o 2,8, que dá 7,2 graus Celsius. Agora eu vou ter uma mistura agora de 50 litros de água com 200 litros de água. Agora, só que é água quente, 50 litros, e 200 litros a 25 graus Celsius. Então, a gente vai usar a mesma metodologia já usada antes, calor cedido igual ao calor recebido. E com isso, a gente vai obter que a temperatura de equilíbrio é 21,8 graus. Lembrando que eu tenho que fazer sempre aqui, cortar o calor específico é igual aos dois lados, fazer a distributiva aqui, que é multiplicar desse jeito, e depois isolar, né, a grandeza, temperatura de equilíbrio, né? Próxima questão, avaliação da capacidade de um aparelho. Então foi dada aí uma vazão máxima, né, de ar que passa pelo aparelho, isso é ar. A temperatura de insuflamento do ar 18 graus Celsius e retorno 25. Logo dá um ΔT de 7 graus Celsius. Então vejam que nesse caso eu tenho calor específico do ar, ó, o calor específico do ar não é igual ao da água, né? Agora do ar é 1 kJ por quilograma grau Celsius. Nesse caso eu vou colocar um pontinho aqui, quando eu coloco pontinho significa que a unidade é watts, né? Quando não tem pontinho, o que é joules ou quilojoules. Quando tem um pontinho é watts, que é joule por segundo. Então com isso eu tive aqui 3.080 watts. O resultado deu 3,08 kJ por segundo, mas que eu sei que 1 kJ é igual a 1000 watts, é 1000 joules, né? Então, posso fazer essa conta assim. Próxima questão, eu quero saber qual energia é necessária ser retirada para congelar 8 litros de água, que está inicialmente a 20 graus Celsius até a temperatura de menos 10. Ó. Então, para isso, o que eu faço? Ó? Eu tenho 3 processos aí. Eu tenho QMC∆T,
para vir de 20 até 0, calor latente para congelar, e depois eu tenho calor sensível para ir de 0 até menos 10. Então vejo que aqui eu faço 3 parcelas. E com isso eu tenho calor trocado total, retirado, que deve ser retirado de 3.488 kJ, para que essa quantidade de água passe aí para essa condição. Veja que eu arredondei aqui os calores específicos, né? Do gelo. Da água tem um calor específico diferente quando está líquido ou quando está congelada. Próxima questão tem condução, né? Imagina que eu tenho uma parede, e essa parede aí, ela tenha uma certa área, né? 10 metros quadrados. E eu tem um lado com 40 graus Celsius, outro lado com 25 graus Celsius. A pergunta é qual a troca de calor, né? A taxa de troca de calor, tem um pontinho ali. Então, a lei de Fourier, K, A, delta T sobre L, L é a espessura, ela tem que entrar em metro aqui. Aqui graus Celsius, aqui o 10 aqui é metro quadrado, de tal forma, e aqui é o calor, condutividade térmica, né? Condutividade térmica da parede. Então, deu aí 1.500 watts. Essa é a troca de calor. É importante saber isso, porque a gente pode fazer isso para cada parede de uma residência e ter a carga térmica. Próxima questão, tem um café, inicialmente a 70 graus Celsius, e misturo com café a 36 graus. Mas vejam que a temperatura de 36 graus Celsius é 1 litro só, né? Enquanto a temperatura de 70 graus Celsius tem 10 kg. Então, a temperatura vai ficar mais próxima, obviamente, de 70, né? Tanto que deu 67 graus Celsius. Fazendo a mesmo procedimento anterior, calor cedido pelo café quente vai ser igual ao calor recebido pelo café frio. Distributiva, e você tem aí isolando, né? Que vai lá para o outro lado, fica positivo, fica 11 TE, é igual a 736, e aí eu tenho 67 graus Celsius, que é a temperatura de equilíbrio, né? Ou seja, no equilíbrio, as duas, o café ele fica numa mesma temperatura. Mais uma questão aí, eu quero converter TR, né? E aí, para BTU por hora, a conversão é essa, 24.000 BTU por hora, X, enquanto que 12.000 BTU por hora é igual a 1 TR. Logo, regra de 3, multiplica cruzado, esse vezes esse, é igual a esse vezes esse. E eu tenho, então, X igual a 2 TR, ou 2 toneladas de refrigeração. Próxima questão, tem um freezer. Eu quero saber qual é a troca de calor aí entre a parte de dentro e a de fora. Delta T de 30 graus Celsius, espessura de 0,05 metros, 5 centímetros, condutividade térmica da parede, e aqui eu tenho as medidas do freezer, né? De tal forma que eu consigo calcular a área. Então, como é que eu calculei 0,8 metros quadrados aqui, ó? Metro quadrado. É essa área aqui, 1 vezes 0,8, dá 0,8 metros quadrados. Então, essa área aqui, ó, que eu estou calculando aqui. E aí eu calculo isso para cada uma das faces, acho que a área lateral é de 3,4 metros quadrados. Usando a equação aí da condução, eu consigo obter que o calor trocado é 61,2 watts. Aí eu tenho um equipamento padrão classe A. Esse equipamento consome 20,2 kWh, ou seja, só que pelo padrão, isso é calculado pelo uso de 1 hora por dia, 30 dias no mês. Então, o real nosso é isso aqui. A gente vai usar, na verdade, 1.408 horas, num período aí de 8 meses aí, ao longo de um ano. Com isso, eu posso fazer uma regra de 3. 20,2 kWh é igual a 30 horas. Como eu tenho 1.408 horas, é X. Multiplica cruzado, e eu tenho aí que um consumo de 948,05 kWh, que multiplicado pelo real, né, pelo valor do quilowatt-hora, eu tenho R$ 663 aproximadamente. Esse é o gasto anual desse aparelho. Finalmente, aí o PMOC, ele fala aí em 27 metros cúbicos por hora de ar de renovação por pessoa, ar externo, que tem que ser insuflado no ambiente para que mantenha as condições de higiene, né, e de segurança na qualidade do ar. A portaria é essa aqui, 3523/98, e aí tem uma lei aí hoje, a lei do PMOC, que traz isso também. Se eu tenho 8 pessoas, 8 vezes 27 dá 216 metros cúbicos por hora de ar de renovação ou ar externo. Bom, é isso, espero que tenha entendido e até a próxima aula.